Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e envolvidos pelo eterno amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. É com muito carinho que a nossa amada Casa Espírita realiza este momento. A nossa Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Este momento de nos unirmos em um só coração e em um só pensamento, elevado até a Deus nosso Pai. Um momento em que todos nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que nós começamos o nosso encontro desta manhã. Encontro esse que nós convidamos humildemente a Jesus para estar presente aqui conosco, para que Jesus possa nos acolher em teus braços, nos amparar, nos fortificar para a vida. Meus irmãos, existem alguns remédios para a alma que só Jesus pode nos conceder, que é o fortalecimento da fé, da esperança, o fortalecimento da paz no coração. Esses grandes remédios para a alma vêm de Jesus, meus irmãos. Então, que Ele possa nos conceder hoje, nos amparar e nos abençoar. Meus amados irmãos, nesta quarta-feira, nós iremos refletir uma mensagem de número 51 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E esta mensagem, ela foi ditada pelo Espírito Emmanuel e é uma mensagem muito bonita porque é um convite para olharmos um pouco mais para nós. Aonde estamos frequentando? Quem são nossos amigos? Que meios sociais estamos buscando? Já faz um bom tempo que nós não conversamos sobre esse tema. Então, hoje, Emmanuel, através dessa mensagem, vai nos conduzir e nos inspirar a pensar um pouco mais sobre isso. O querido benfeitor irá pontuar para nós aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos nos influenciam decisivamente sobre nós. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. Olha, meus irmãos, eu fiquei encantada com essa mensagem de Emmanuel. Encantada, porque é uma mensagem, como eu disse agora há pouco, muito convidativa para refletirmos exatamente as nossas tendências no dia a dia. Nós sabemos que nós somos também produto do meio em que fazemos parte. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O meio em que estamos influencia diretamente na nossa forma de pensar, na nossa forma de interpretar as coisas, muitas vezes, em nosso jeito. Vou dar um exemplo disso para ficar mais palpável para nós. Se nós convivemos
Um exemplo muito simples agora. Se nós convivemos com muitas pessoas, mas muitas pessoas que leem o evangelho diariamente, nós iremos ser influenciados, inspirados por isso. Então começaremos também a ler o evangelho diariamente, porque estamos em um meio que, além de nos ensinar isso, nós começamos a perceber que todo mundo que convivemos lê o evangelho todos os dias. Ora, então é natural do ser humano fazer essa movimentação para poder se sentir pertencente daquele grupo. Então ele vai começar também a ler o evangelho todos os dias. É isso que Emmanuel está colocando aqui para nós, em outras palavras. O meio em que estamos influencia em nosso jeito, na forma como enxergamos as coisas, nas nossas opiniões, na nossa forma de pensar. Claro que, meus irmãos, nós temos algo que é nosso, do nosso espírito, de outras existências, por exemplo, questão de moralidade, uma visão, um ponto de vista, mas o meio em que estamos nos influencia a moldar isso. Então, vamos passar por partes aqui, o que Emmanuel coloca. Primeiro, ele pontua: aquilo que lemos influencia decisivamente sobre nós. As leituras que temos influencia na nossa forma de enxergar a vida. Se nós começamos a ler apenas coisas de muita violência, de muita brutalidade, meus irmãos, o resultado disso é que a gente sempre vai ter os olhos para, nossa, olha quanta violência acontece, quanta coisa ruim. Agora, se nós pegamos uma obra espírita, começamos a ler uma obra espírita, vamos pegar há 2000 anos, um livro tão lindo que a gente refletiu aqui sobre ele. Pegamos lá o livro há 2000 anos e começamos a ler sobre ele. Um livro que, além de contar uma história tão bonita, nos ensina sobre humildade, nos ensina sobre amor ao próximo, nos ensina sobre a lei de ação e reação, sobre as consequências de ser muito orgulhoso. Então, nós começamos a ler esse livro, isso influencia em quem somos. A história que lemos influencia em quem somos. Então, se estamos lendo esse livro tão edificante, o nosso olhar vai ser influenciado também para a humildade, para o amor ao próximo, para os aprendizados que aquela leitura tem para o nosso coração. Emmanuel continua dizendo aqui: as pessoas que estimamos influenciam decisivamente sobre nós. E aqui é muito importante nós conversarmos sobre isso. Porque Emmanuel ele é claro em falar as pessoas que estimamos. Por quê? Meus irmãos, estamos na Terra. Convivemos com várias categorias de espíritos. Dentro da família, no meio social, no trabalho, nos estudos, diversas categorias. Então, Emmanuel não está dizendo aqui para nós para a gente selecionar só aqueles espíritos melhores e só conviver com eles. Melhores em sentido evolutivo. Ah, então agora eu só vou conviver com quem é bom de coração, com quem pensa como eu, com quem só vive a paz. Na Terra, a gente não tem. Não é adequado a gente escolher isso, porque nós estamos aqui para aprender a conviver e a desenvolver virtudes para com todos, sem distinção. Sem distinção. Então, Emmanuel coloca aqui: olha, a gente pode conviver, meus irmãos, com todo mundo, com a categoria que for de espírito. Mas a questão é quem nós estimamos, quem nós admiramos, em quem nos espelhamos. Então, a partir de quem nos inspira, de quem admiramos, o comportamento dessa pessoa influencia em quem somos.
Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier é um exemplo de coração bondoso, de um trabalhador ali que era muito esforçado na seara cristã, na seara espírita. Então, se nós admiramos e estimamos ao Chico, o comportamento dele começa a nos influenciar. E aí a gente também vai se sentir inspirado em viver a caridade, em não desanimar, porque nós admiramos ele e queremos nos aproximar. Lembremos dos apóstolos que andavam sempre com Jesus. Eles e o Cristo estavam sempre todos, entre todos. Diversas categorias de espíritos. Mas em quem os apóstolos se inspiravam? Em Jesus. Jesus era o caminho. Jesus é o caminho, na verdade. Então, eles andavam com todos, estavam ali amparando a todos, diversas categorias de almas, mas Jesus era em quem eles se inspiravam para modelar o próprio comportamento. E isso acontece, meus irmãos, até de forma, eu digo, inconsciente. Comecemos a conviver muito tempo com alguém. Daqui a pouco, inconscientemente, às vezes com quem a gente admira, a nossa forma de falar, de se vestir, as nossas ideias também vão se moldando, inspirando nesta pessoa. Olha, outro ponto aqui que Emmanuel coloca é assim: aqueles que ouvimos também, aquilo que ouvimos também, na verdade, antes tem um ponto importante: as assembleias que contam conosco também influenciam sobre nós. E aqui eu queria ampliar um pouquinho, porque assembleia a gente entende sobre local, um meio. Então pensemos, os lugares que frequentamos influenciam sobre nós. Os locais, os grupos que frequentamos, os lazeres que temos, influenciam sobre nós. E aqui eu preciso pontuar algo importante. A doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada afirmando que, se fizer isso é pecado, se fizer aquilo é pecado, se frequentar aquele lugar é pecado. A doutrina espírita não segue essa diretriz, não. Mas ela segue o caminho do esclarecimento. Então a doutrina nos explica o seguinte: o meio que frequentamos influencia em nós. E aí a escolha nossa frequentar ou não esse lugar. Se nós começamos a frequentar muito bares, e todo dia vai num bar e tá ali num bar, qual que é o objetivo de se estar ali? Eu tô ali todos os dias para poder ingerir álcool. E aí sempre ingere álcool em dose excessiva, tá sempre ali embriagado, causando problemas. A doutrina espírita vai fazer o quê? A doutrina espírita, ela esclarece. Então, através das diversas obras espíritas, nós temos esclarecimento que um ambiente assim, quais são os espíritos que se aproximam? Quais são os espíritos que se aproximam do vício? Do vício no álcool, do vício, às vezes, dos diversos vícios, e sobretudo nesse ambiente onde todos que estão ali buscam esse mesmo vício. Então imaginemos quais são os espíritos que estão ali rondando. Qual que é a energia desse ambiente? O que a gente vai encontrar ali de edificante para a nossa vida?
Então, a doutrina espírita, ela esclarece. Ela não vai dizer, olha, isso pode, isso não pode. Não. Fica a escolha, o livre-arbítrio é sempre nosso. Então, nós é que temos que pensar assim: para mim é edificante esse tipo de comportamento que eu estou tendo? Para o meu espírito, para a minha vida eterna, é edificante eu frequentar esse lugar, eu fazer isso, eu participar daquilo? É edificante para a minha vida eterna? Será que eu não estou fazendo isso em excesso? Será que isso já não está ultrapassando o limite do que seria o saudável? Porque uma coisa, meus irmãos, é nós termos confraternizações de forma saudável. Todos nós temos aquele momento de se reunir com amigos, de se reunir com familiares, de comemorações. Não tem nada de errado com isso. Nada. Outra coisa é o excesso disso. Todos os dias, imagina, se deleitar dessa forma e deixar de cumprir com deveres, com compromisso, prejudicando o próprio organismo, com às vezes com a falta de sono adequada, causando problemas, com ingestão excessiva do álcool. Isso é prejudicial, isso não tem nada de edificante para nós. Então, quando Emmanuel coloca aqui, olha, esses lugares que nós frequentamos, né, essas assembleias que contam conosco, isso influencia em nós. Influencia em nós. Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós um exame de consciência e dos próprios comportamentos. Porque cada um de nós, através dos esclarecimentos da doutrina, tomará as próprias decisões do que acha melhor para si. Mas a doutrina esclarece, olha como que o ambiente influencia em nós. Então, se nós sabemos da energia daquele ambiente, às vezes dos espíritos que ali frequenta, que ali não tem nada de edificante perante Deus, o que estamos buscando ali? Com tanta frequência. Uma coisa igual eu falei, confraternizações, com amigos, familiares, isso não tem problema. Outra coisa é essa forma que passa do limite, de forma excessiva. O que isso traz de edificante para nós? Ambientes que às vezes acaba causando brigas pelo excesso do álcool, acaba tendo confusões, intrigas. Que benefício isso está trazendo para o nosso espírito na eternidade? Então, Emmanuel não está dizendo se afaste do mundo, se afaste de todos, só frequenta os lugares que fala de Jesus, esquece todo o resto. Emmanuel não diz isso. Mas ele afirma para nós o seguinte: o meio que a gente frequenta influencia, sim, em quem somos, né? No nosso jeito, na nossa forma também de enxergar a vida. Então, cada um de nós possamos fazer uma filtragem disso. Se desejamos nos aproximar de Jesus, vamos fazer uma filtragem disso também. Bom, meus irmãos, esta mensagem aqui de Emmanuel, ela encerra de uma forma muito preciosa, porque ele diz assim: devemos ajudar a todos. Ou seja, a gente não pode virar as costas para o mundo, achando que o mundo é perigoso, o mundo é só energia ruim. Não, não é para virar as costas, não é para deixar de frequentar, por exemplo, as confraternizações com amigos, com família, não é nada disso. Emmanuel fala: devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. Ou seja, a gente temos o livre-arbítrio. Vamos frequentar, estaremos em tal meio, em tal condição, mas nós escolhemos o que iremos absorver desses lugares, nós podemos escolher o que a gente vai acolher no coração dos lugares que a gente frequenta, dos grupos que fazemos parte.
não é mesmo? Então a gente pode escolher acolher aquilo que é bom e aquilo que não for, a gente deixa passar, a gente não absorve. Olha, meus irmãos, eu espero que da melhor forma possível eu possa ter explicado sobre esse tema, convidando a todos nós a fazermos um exame em nossa vida e pensarmos o que tem influenciado em nosso jeito. Será que são palavras do Evangelho ou será que são palavras sobre violência, palavras sobre imoralidade? O que tem influenciado? Porque acho que o ideal para todos nós é que Jesus seja esse grande espírito que inspira a nossa vida. Ele tem que ser esse primeiro que inspira a nossa caminhada. Bom, hoje eu encerro por aqui com esta mensagem, o nosso evangelho desta quarta-feira. Espero de todo o coração que essas palavras possam ser luz de esclarecimento para a nossa vida. Agradeço a todos por estarem aqui e nos encontramos amanhã para mais um evangelho diário, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos com o Jesus, meus irmãos, e que assim seja.